Os dias são incertos, inseguros, desafiantes. É possível que você chegou aqui hoje cansado, com sentimentos que não são aqueles que você desejaria ter, mas vamos colocar-nos diante do Senhor e de Sua palavra. Vamos pedir graça. Ele está no meio de nós. Vamos suplicar a graça dele mais uma vez nesta hora. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer porque abre a providência do Senhor esta oportunidade para que nós estejamos reunidos na manhã de hoje em 2 cultos. Queira o Senhor trazer graça ao coração daqueles que aqui comparecem, nesta hora, daqueles que nos acompanham através da transmissão na internet. Ó Deus, vem em nosso socorro. Cristo é forte. Ele é o cavaleiro no cavalo branco, vencedor. E nós estamos seguros de que o Senhor está comprometido, diretamente comprometido com o bem da igreja do Senhor. Nada te passa despercebido. Nada te apanha de sobreaviso, de surpresa. O teu trono está estabelecido firmemente no céu. Ajuda-nos a descansar nisso. E se chega aqui, irmão, irmã, ansioso, inquieto, confuso, em dúvida, desencorajado, nós suplicamos que a graça do Senhor se manifeste restauradora na experiência dos teus servos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 89 e manter este salmo aberto, Salmo 89. Mas antes eu gostaria de trazer, enquanto não lemos o texto, fazer algumas considerações. Há uma opinião difundida de que o brasileiro é o povo mais feliz do mundo. Curiosamente, alguns dados nos levam a suspeitar desta opinião. Antes da Covid-19, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo. Segundo esse mesmo estudo, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina, superando a Argentina e Colômbia, e mais ansioso, superando os Estados Unidos, países europeus e Japão. E uma pesquisa do ano passado, de 2020, denominada Economia do Mal-Estar, Olhares para uma Sociedade Cansada, que foi conduzida pelo antropólogo Michel Alcoforado, ela concluiu que o brasileiro é o povo com maior índice de insatisfação com a vida da América Latina. 58% dos brasileiros estão insatisfeitos com sua vida. 70% estão descontentes com a carreira, com a vida profissional. E, curiosamente, uma citação desta pesquisa, desse estudo, disse assim: dessa forma, na atualidade, as pessoas precisam mostrar para os outros que estão felizes em
todas as áreas da vida. E, naturalmente, todos nós sabemos que não é possível alguém estar feliz no sentido usual da palavra, popular da palavra, em todas as áreas da vida. E estudiosos assinalam que no Brasil as pessoas esperam um político redentor, salvador, e colocam nestes políticos os seus corações, as suas esperanças, as suas aspirações. E eu já me antecipo a dizer que, certamente, a gente deve escolher e buscar e honrar os melhores governantes. Porém, um ensino que nos vem da Bíblia é que não é sábio entregar as nossas mentes e corações a políticos e governantes. Alguns governantes chegam a ser cultuados. Em resumo, o brasileiro é o povo com maior índice de insatisfação com a vida da América Latina, dizem esses estudiosos, e projeta para os governantes as suas maiores expectativas e, por sua vez, tem para com estes governantes um grande e notório descontentamento. Vamos nos lembrar do que nós temos falado aqui nos domingos pela manhã. É preciso, de certa maneira, diferenciar contentamento com aquilo que é popularmente chamado de felicidade. Felicidade é um sentimento, por consequência, variável, geralmente circunstancial. Ou seja, o conceito de felicidade é um sentimento altamente variável, circunstancial, contextual. Já contentamento vem da ideia de conter, contém, do sentido de ter e dispor do fundamentalmente importante, de estar pleno, satisfeito. Descontentamento é uma condição básica de achar-se em falta, de sentir falta. O crente do Antigo Testamento tinha motivos sobejos para estar contente. Ele dizia: Deus é o meu Senhor, a minha grande alegria. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Ele também era alguém que contentava-se com a presença do Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. A presença do Senhor traz ao crente do Antigo Testamento uma transbordante alegria, muitíssimo contentamento. Ele tem sede dos altares do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O crente do Antigo Testamento tem contentamento na palavra do Senhor, no falar do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Dentre os salmos do Antigo Testamento há dois tipos que eu quero destacar aqui. Os chamados salmos de entronização, em que o salmista louva a Jeová e a Rova, não é? Como sendo o governante supremo do universo. Deus é governante supremo do universo. Ele reconhece Deus como Criador, poderoso e Senhor soberano.
E são os salmos de entronização. E há também os salmos reais, em que eles falam do rei terreno, do rei que governa lá em Jerusalém, proclama o governo do rei terreno, em aliança com Deus, em aliança com o rei celestial. E aqui nós estamos no Salmo 89, que faz parte do terceiro volume dos Salmos, que são os Salmos de 73 a 89. E este salmo é muito interessante, porque ele tem esses dois aspectos. Ele descreve o governo soberano de Deus, ou seja, Deus é rei sobre todas as coisas, e ele proclama o governo do rei terreno, escolhido e com quem Deus fez aliança. Os outros povos tinham seus ídolos. Israel, porém, reconhecia a soberania de Jeová, de Jeová, como rei de toda a terra. Vejam aí os versos 5 a 14 do Salmo 89. Ele diz, Salmo 89, a partir do verso 5. Celebram os céus as suas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a sua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe, que nesse caso é Jericó, como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude tu os fundaste, o norte e o sul tu os criaste, o Tabor e o Hermon, que são montes, exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra, justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Os outros povos têm seus ídolos. Israel, entretanto, reconhece o único rei, soberano sobre tudo. Ele cuida dos detalhes, ele tem os montes nas suas mãos, ele governa as profundezas dos mares, ele governa os movimentos dos astros, ele controla cada fio da cabeça, das nossas cabeças, ele controla até o cair do pássaro, o cantar dos pássaros. Não há nada que escape ao cuidado, ao domínio, à gestão absoluta, sábia deste rei. As nações não. As nações têm os seus ídolos. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada, prata e ouro são os ídolos deles. Obras das mãos dos homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Israel não. O verso 18 aqui do Salmo 89 diz: pois ao Senhor pertence o nosso escudo e o Santo de Israel, nosso rei. Então Israel proclamava a soberania de Jeová como rei de toda a terra. O único rei, Senhor absoluto. Os povos ignoravam esse rei. Israel servia, reconhecia, honrava, proclamava esse rei. E os outros povos tinham os seus reis, governantes arrogantes, déspotas, perversos, incapazes de reconhecer os seus erros e pecados, violentos.
sem temor de Deus. Israel, porém, tinha como rei o homem segundo o coração de Deus. Vejam os versos 3 e 4 do Salmo 89. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Deus escolheu Davi como rei e fez uma aliança com ele. Não é que Davi fosse melhor do que nós e melhor do que os reis deste mundo, é porque a graça do Senhor estava com Davi, o Senhor estava com ele, o Senhor é que o visitava para que ele se arrependesse. Davi pecou sobremaneira, mas os reis não se arrependiam como ele, os reis não confessavam o seu pecado como ele, os reis não tinham temor de Deus como ele. A graça do Senhor estava com Davi, vejam os versos 21 a 25. A minha mão será firme com ele, com o meu braço fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade, a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. A graça do Senhor estava com Davi. E Davi invocava o Senhor como seu pai. E Deus o tinha como seu filho primogênito. Veja o verso 26, 27. Isso aqui já é messiânico também, eu volto a isso daqui a pouco. Verso 26. Ele me invocará dizendo, tu és o meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso, meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. E a aliança com Davi, o Senhor disse, isso é muito importante, porque essa teologia cardeal do Novo Testamento. A aliança com Davi seria para sempre. Ou seja, isto é, o povo de Deus seria para sempre governado pelo descendente de Davi. Os versos 28 e 29 dizem assim, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança, farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas Davi trouxe a arca do Senhor para Jerusalém. Davi governava em Jerusalém, numa casa de cedros. A casa de Deus estava na tenda, ele trouxe então a arca lá da casa de Aminadab, depois da casa do levita, para ali o templo, para o monte de Jerusalém, perdão. E na arca, o trono de Deus estava assinalado entre os querubins, sobre a arca. Então Davi tinha um norte, observe. O rei de Israel é o Senhor. O trono de Deus estava acima do trono de Davi. Ou seja, quando Davi traz a arca e coloca ali no Monte Sião, ele está dizendo, acima do meu trono está o trono de Deus. É isso que a gente chama de teocracia. Israel era uma teocracia. Teo é Deus, Kratos é governo, poder. Ou seja, teocracia é o governo de Deus. Israel era uma teocracia, a saber, Deus governava através do seu rei. Deus governava por meio do trono de Davi. E os descendentes de Davi, eles desfrutaram da aliança de Deus com Davi, como diz os versos 30 a 37, você pode observar aí. Porém, e aí diz, os seus filhos desprezaram a minha lei, não andaram nos meus juízos. Se eles fizerem isso, se violarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, verso 32, então eu punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais
retirarei dele a minha bondade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram, diz o verso 34. Mas os filhos de Davi desonraram a aliança com o Senhor, e o Senhor trouxe juízo, diz o verso 43, trouxe a espada. O verso 49 vai dizer então que o Senhor trouxe sofrimentos e dores, opróbrio, diz o verso 50, injúria de muitos povos. O verso 51 diz que os inimigos têm vilipendiado os passos do seu ungido. Isso porque os filhos de Davi, descendentes de Davi, negligenciaram o Senhor. Mas o fato é que o crente israelita, ele desfrutava de uma alegria imensa, de um verdadeiro contentamento, reconhecendo a imensa graça do governo de Deus. O verso primeiro, ele diz: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Verso 5, celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Versos 15 e 16, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença, em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Sabe por que o crente israelita estava contente? Porque Israel não era um povo órfão, não era um povo entregue a si mesmo. Israel era o povo da aliança, Israel era o povo da graça, Israel era o povo a quem Deus havia redimido. Israel tinha o Senhor como seu pai e como seu rei, e o rei de Israel temia e servia ao rei de toda a terra. Então, o crente hebreu, o crente do Antigo Testamento, e naturalmente nem todos eram crentes, mas o crente do Antigo Testamento, ele se deleitava neste fato. O nosso Deus é um Deus soberano e nos redimiu dentre as nações, e tem se revelado a nós, e tem feito aliança conosco, e tem nos provido de um rei, segundo o coração dele. O Senhor tem governado por meio do nosso rei. Israel descansava na soberania de Deus. Os povos eram inquietos, ansiosos, cheios de inseguranças. Os povos eram atormentados pelos seus próprios ídolos. E que eram os ídolos dos povos? Eram os deuses como Moloque, sanguinário, que aceitava o sangue das crianças. Era como aqueles deuses gregos, vingativos, ciumentos, totalmente dados à violência, lascivos. Eram deuses tomados de desejos mesquinhos, eram deuses vingativos, eram deuses de animosidades. Não, na verdade eram puras projeções da pior condição do ser humano. Mas Israel não. Tinha Deus de fato. O Senhor de Israel tinha total e completo domínio. O Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Reina o Senhor, temam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade.
Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. E o fato de termos o Senhor como rei, e termos como rei um homem perfeito, reto, justo, íntegro, santo, inteiramente como nosso rei, deve nos fazer descansar. Sabe, irmãos, existem pessoas que elas têm dificuldade com a ideia de um Deus que governa sobre tudo, de um Deus de completa e absoluta soberania. E eu preciso reconhecer com bastante honestidade que eu já fui um destes, já lutei muito com isso. Porque parece assim que um Deus que governa sobre tudo, de soberania completa, absoluta, parece um déspota que retira a nossa liberdade. E aí a gente se faz aquela pergunta: mas onde fica o meu livre-arbítrio? Mas eu queria dizer para você algo: descansa. O Senhor, ao mesmo tempo que Ele é soberano, Ele é também sábio. Ele é todo sábio. Ao mesmo tempo que Ele é soberano, Ele é também todo santo. Não há mácula nele, não há maldade nele, não há imperfeição de caráter nele, não há impureza nele. Ao mesmo tempo em que Ele é todo soberano, Ele é inteira e incondicionalmente, inalteravelmente, bom. Ele é bom. Você não precisa duvidar da bondade dele, mesmo quando você não compreender o caminho do vento, mesmo quando você não compreender os seus mistérios, mesmo quando eventualmente, aparentemente, ele decepcionou você, mesmo que eventualmente você perceba, o que eu vou fazer como ele? Quem pode resistir à sua vontade? Como disse Jó, creia, Deus é todo bom. Ele é todo santo, Ele é inteiramente sábio. Pode ser que você não entenda tudo hoje, descanse. A gente não precisa ter dúvidas de que Ele é santo. No ano em que morreu o rei Uzias, o trono ficou vazio. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins cantavam, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, não tema confiar na soberania de Deus. Ela é sábia. Ela é boa, Ele é justo, santo, Ele é melhor do que seu pai. E se você não teve um pai como você gostaria de ter, Ele é o pai, paradigma de pai. Ele é exatamente esse ser amoroso, que nós podemos não entender, que nós podemos temer o leão, mas Ele é também a expressão do cordeiro. Não tema a soberania de Deus. A gente não precisa ter dúvidas de que a soberania dele é toda sábia, toda boa. Talvez há coisas que não entendemos completamente, mas nós podemos confiar e descansar neste fato. Agora, por exemplo, a gente vive esse drama. Quando é que nós vamos sair disso? Perdemos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Será que, como depois da Segunda Guerra, nós vamos ter aí mais uns 8, 9 anos para nos reerguer? A guerra terminou em 1945, o mundo só começou a se alinhar em 1954. Será que nós vamos ficar assim também com mais uma década perdida? Será que nós vamos ter aí mais uma década perdida no Brasil? Será que nós vamos ter aí um século altamente comprometido? Não sabemos. Será que teremos ondas, vindas e ondas? Eu gostaria até de nem falar muito disso, porque eu sei que tem ovelhas aqui que são muito ansiosas. Entretanto, observa,
Você pode confiar no Senhor. Sossega. O Santo de Israel, o Rei de Israel, está no nosso meio. Nós não estamos como as nações entregues aos seus ídolos. Nós não repousamos a nossa confiança nos governantes, nós os honramos, buscamos os melhores, empenhamos-nos nos melhores, mas eles não são os nossos Messias, ele não é o nosso Salvador. Israel confia no Senhor. Israel desfrutou de uma promessa, e nós temos visto essa promessa em Jesus Cristo. Nabucodonosor um dia levantou-se, grande rei, o maior rei da época, viu a Babilônia e disse: Eis a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. E Deus o abateu. Ele virou uma besta, ele virou um animal. E ele veio a reconhecer que só o Senhor é rei. Eu louvo e exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Ele pode humilhar aos que andam na soberba. Ele teve a visão daquela estátua, cabeça de fino ouro, peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés, parte de ferro e parte de barro. E no sonho dele uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. E a interpretação de Daniel foi: o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Essa é a razão porque o profeta de Sofonias diz assim, nessa profecia messiânica: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozije-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-se-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrio. Sabe o que essa profecia está dizendo, irmãos? É que aquele que crê assim pode cantar, pode regozijar, pode exultar, porque nós não estamos órfãos, pois o Rei de Israel, Jeová, está no meio do seu povo, poderoso para salvar. E, surpreendentemente, ele também se regozija no seu povo. Isso é motivo para o crente estar contente. Isso é motivo para eu e você descansarmos. Nós temos um rei e a destra dele é um homem
assentado à direita, na majestade, da majestade nas alturas, que vela por nós, que cuida de nós, que está com tudo isso na palma das suas mãos. Os homens, os messias e governantes, Luíses e Jaires e outros, sejam lá eles daqui ou de dacolá, saiba, irmãos, eles vão passar. Mas você pode e deve entregar-se em confiança no Senhor. Senhor Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a termos olhos de fé para vermos, Senhor, para contemplarmos o Teu reino posto, estabelecido, inalterável, pacífico, bom, santo, sábio, justo. Ajuda-nos a descansarmos, olhando para a onipotência do nosso Senhor Jesus Cristo, descendente de Davi, a quem o Senhor escolheu, elegeu para governar o teu povo. Dá-nos alegria e contentamento nele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.